Inácio Kraus, seja muito bem-vindo aos estúdios da FAM-FM. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes da FAM-FM. Bom dia à advocacia sergipana, que está aguardando a entrevista e está ansiosa também para o dia das eleições, que acontecerá no próximo dia 16 de novembro. A advocacia, quase 7.047 advogados estão aptos a votar no futuro que presidirá e fará parte da administração da nossa casa, da Casa da Cidadania, da Casa da Advocacia, no próximo triênio de 22 até 2024. Tanto de carreira quanto de atuação na OAB, Inácio Kraus tem quanto tempo? De carreira de advocacia eu tenho 21 anos, de advocacia, e de OAB farei 12 anos no dia 31 de dezembro de 2021. Passando por diversas funções. Passando pelo cargo de secretário-geral da Caixa de Assistência, presidente da Caixa de Assistência, vice-presidente e estando agora na presidência da nossa instituição. Por que Inácio Kraus quer novamente ser presidente da OAB? Na verdade, não é Inácio Kraus que quer ser novamente presidente da OAB. Na verdade, foi um consenso do grupo, que é um grupo formado por diversas partes da advocacia, diversos segmentos da advocacia, um grupo que bem representou a advocacia durante o período em que a advocacia mais sofreu, mas sempre esteve estendendo a mão para a advocacia. Então o nome não foi Inácio Kraus que trouxe para ser candidato à reeleição. Isso foi um consenso do grupo que achou por bem manter o nome e trazer o nome de Inácio Kraus à frente de uma chapa coletiva, uma chapa plural, para a reeleição e para o pleito que acontecerá no próximo dia 16 de novembro. Eu lembro que do pleito passado houve muita discussão da questão da paridade de gênero na formação das chapas. Permaneceu essa tendência, essa formação? Na verdade, Narciso, quem trouxe esse tema sobre paridade de gênero para as eleições e para as chapas das seccionais nacionalmente, inclusive bem antes de virar norma no Conselho Federal, foi a nossa seccional. Então, já é a terceira eleição consecutiva que nós estamos com a paridade de gênero agora obrigatória, porque agora já virou norma no Conselho Federal. Mas a primeira eleição, que quando o presidente Henrique Lê foi candidato e eu fui vice-presidente, nós fizemos uma chapa paritária, 50% de advogadas, 50% de advogados. Na eleição que coloquei meu nome para a presidência da OAB e fomos eleitos, também mantivemos a paridade de gênero, 50% e 50%. E agora que foi aprovada, virou norma. Então o Sergipe saiu como vanguarda, saiu à frente da norma que foi aprovada no Conselho Federal. Agora, obrigatoriamente, tem que haver a paridade de gêneros nas chapas que são colocadas para a disputa das eleições da OAB. Você está na presidência da OAB, candidato à reeleição. Os seus opositores dizem que já há um longo tempo de um mesmo agrupamento no comando da OAB. Como é que o senhor responde a essa crítica? Na verdade, Narciso, não é um longo tempo de um agrupamento. Na verdade, o nosso grupo sempre se renova. Se renova nas ideias e nas pessoas também. Tanto é que temos a chapa que nós apresentamos à advocacia para as eleições do dia 16, 65% do conselho foi renovado. 65% do conselho foi renovado. Então, esse grupo se autorrenova, tanto nas pessoas como nas ideias. E tudo isso, Narciso, levando sempre na vanguarda o que o Conselho Federal aprova depois. Vou citar aqui 4 exemplos. O primeiro que eu já citei foi a questão da paridade. O segundo foi uma grande conquista que teve a Jovem Advocacia, que foi no final da gestão passada, e nessa eleição já é obrigatório, que foi a quebra da cláusula, quebra parcial da cláusula de barreira, ou seja, o jovem advogado que tem entre 3 e 5 anos pode participar da chapa, ou seja, ele pode votar e ser votado. Isso foi uma grande conquista da gestão. Terceiro, uma grande conquista também, que foi os 30% de cota para a advocacia preta. No Conselho Federal, Sergipe votou para que essa cota fosse em todos os segmentos, na diretoria, no Conselho Federal,
infelizmente, mas democraticamente não foi um voto vencido, mas nós aplicamos na nossa chapa. Então nós temos 30% na nossa diretoria, mais de 30% no Conselho Seccional, 30% no Conselho Federal e mais de 30% na Caixa de Assistência. Então, aquilo que a gente defende no Conselho Federal não fica só na teoria, nós trazemos na prática para o nosso grupo. E é um grupo que se autorrenova, não é questão de ser o mesmo agrupamento, porque sempre está se autorrenovando o grupo com novas pessoas, novos advogados, novas advogadas e novas ideias também. Pandemia, como é que ela afetou a advocacia e como atuou a OAB na defesa dos advogados? Na defesa e na assistência, né? Veja, no primeiro momento quando aconteceu a pandemia na CISO, nós estávamos lá estendendo a mão para a advocacia. Nós sabemos que foi o pior momento que a advocacia passou, não só a advocacia, como diversos outros setores. Quando os fóruns foram fechados, os prazos foram suspensos, a OAB, nossa gestão teve que mudar os projetos. Nós tínhamos um plano de gestão que, com a pandemia, nós tivemos que fazer uma adequação para ficar mais perto do advogado, mais perto da advogada. Então, fomos aos tribunais, fomos às instituições financeiras para que os alvarás de quantias que já estavam depositadas fossem logo liberadas para os advogados e para as advogadas e, consequentemente, também para as partes que precisavam desses valores. Fomos até a Procuradoria-Geral do Estado e solicitamos que fosse abdicado prazo recursal para honorários que já estavam depositados, honorários de dativos que já estavam depositados e que fossem rapidamente liberados. Fomos até o governo do Estado solicitar que os escritórios de advocacia fossem abertos, porque retornaram os prazos e os advogados precisavam do escritório para trabalhar. Implementamos ainda mais tecnologia nas salas da advocacia do interior, com internet mais rápida, com câmeras para que os advogados pudessem fazer as suas audiências, suas videoconferências. Então, criamos um auxílio financeiro para os advogados que estavam em vulnerabilidade. Aumentamos os cursos gratuitos na ESA, cursos gratuitos que, se você for verificar em outros locais, são cursos caros, mas nós ofertamos de forma gratuita para os advogados durante toda a pandemia. Criamos um apoio psicológico aos advogados e aos seus dependentes. A gente sabe que abalou psicologicamente o psicológico dos advogados, das advogadas. Então, nós fomos uma gestão que estivemos, no primeiro momento, estendendo a mão para os advogados e advogadas. É muito fácil você falar que a OAB não faz nada, mas o advogado que precisou da OAB sabe que nós estendemos a mão e estivemos no primeiro momento junto a eles. E criamos uma central de alvarás dentro da OAB que os advogados podiam encaminhar os alvarás para a OAB e a OAB encaminhava para os bancos para que os advogados pudessem receber esses valores. Além de trazer um posto do INSS para os advogados que atuam na área de direito previdenciário, sabem disso. Trouxemos um posto do INSS para atender a advocacia dentro da OAB. Dentro desta questão ainda da pandemia, a gestão, qual foi o impacto dela no sentido da execução da sua gestão à frente da OAB? Nós tivemos que mudar o nosso plano de gestão. Nós tínhamos um plano de propostas para a advocacia, cumprimos no primeiro ano, inclusive inaugurando sala das advocacias, da advocacia no interior, mais sala da advocacia. Se você chegar e perguntar ao advogado que utiliza essa sala da advocacia, você vai ver tão importante são essas salas, principalmente na advocacia do interior. Porque a gente sabe, Narciso, que alguns advogados, quando recebem sua inscrição na OAB, ainda não têm condições de colocar seus escritórios. E os advogados se utilizam dessa sala na OAB, uma sala totalmente preparada, totalmente equipada, de primeira linha, para os advogados fazerem suas petições, fazerem suas audiências, inclusive atenderem os seus clientes. Então, continuamos a inaugurar essas salas, a equipar ainda mais essas salas com internet mais rápida, mas veio a pandemia e tivemos que mudar o curso de nossas propostas, o curso das nossas gestões, para focar mais nas pessoas. Foi o período em que a advocacia mais precisou
da OAB, e tenho certeza, Narciso, que aquele advogado, aquela advogada que realmente recebeu a assistência da OAB no dia das eleições, ele vai reconhecer isso. E foram muitas colegas que precisaram da OAB, e a OAB estava lá dando assistência. A OAB, a Caixa de Assistência, a Escola Superior de Advocacia, o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, dando assistência no primeiro momento. Quando entrevistei o seu opositor, ele aqui, neste mesmo espaço, fez críticas à sua gestão, dizendo que não cumpriu diversas promessas feitas na última eleição, principalmente para a jovem advocacia. Como é que você encara essas afirmações? O jovem advogado, Narciso, e outra coisa, quando a gente se coloca candidato, você vem aqui todo dia, você é um profissional qualificado, o nosso compromisso é com a verdade. A gente não vai cair no discurso vazio, principalmente a advocacia, de escutar que a OAB não fez nada para os advogados e para o jovem advogado. Para mim e para a nossa gestão, isso é a maior fake news, dizer que a OAB não fez nada. Como eu afirmei aqui, nós tivemos que mudar o curso da nossa gestão, e não foi só a OAB, não. Só sabe o que é gerir uma instituição num tempo de pandemia quem está lá. Nós não estávamos trabalhando remotamente. Desde o começo da pandemia, a diretoria da OAB, os presidentes de comissões, estavam lá presencialmente para minimizar os problemas que a pandemia trouxe para os advogados e para as advogadas. Agora, o nosso compromisso aqui é com a verdade. Nós mudamos, sim, o curso da nossa proposta de gestão. Mas mudamos, mas não deixamos de trabalhar. Nós nos aproximamos das pessoas, mesmo com a pandemia, nós procuramos nos aproximar das pessoas, acolher não só o advogado, mas também seus dependentes, porque a Caixa de Assistência trabalha também com os dependentes da advocacia. A Caixa de Assistência, durante esses 2 anos de pandemia, estava lá, durante o final de semana, chovendo ou faça sol, aplicando vacina contra 4 vírus da gripe, na época de pandemia. A Caixa de Assistência estava dando auxílio psicológico para os colegas advogados. Não tirou nenhum auxílio para a advocacia. Nenhum auxílio para a advocacia foi tirado na época da pandemia, mesmo sabendo das dificuldades financeiras. Logo quando começou a pandemia e a suspensão dos prazos e o fechamento dos escritórios, nós suspendemos a cobrança das anuidades. E isso, que foi um compromisso de campanha, Narciso, isso é bom colocar aqui, até para a advocacia escutar, que a gente cumpre. Existem valores diferentes na questão da cobrança das anuidades? Nós tivemos como compromisso de campanha, assim que assumimos a presidência da OAB, de reduzir a anuidade da advocacia. E foi reduzida. E não foi mais aumentada a anuidade da advocacia. Hoje, a anuidade da advocacia de Sergipe é a 4ª ou 5ª mais barata do país. E se você observar o que o advogado e a advogada tem para receber, que é a OAB, que é a Caixa de Assistência, que é a ESA, retribuem a advocacia com essa anuidade, você vai ver que vale a pena. E tem a anuidade reduzida assim para a jovem advocacia. Anuidade reduzida essa para a jovem advocacia, que foi implementada pela primeira vez no país por esse grupo. Por esse grupo que se autorrenova. Então, o advogado que entra, agora ele paga 50% do valor da anuidade. Qual o valor hoje da anuidade da OAB? Hoje o valor da anuidade é 835, ela cheia. Se você pagar com um desconto, pagar à vista, ainda tem o desconto. Então, o candidato Daniel, da vez que esteve aqui, disse que recebeu boletos de associados da OAB com valores acima de R$1.000. Veja, isso desconheço esse fato, porque a anuidade cheia para quem paga cheia sem desconto,
E para quem já tem mais de 5 anos de advocacia, é 835. Essa é a anuidade para todos os advogados, obviamente tirando os benefícios para a jovem advocacia, para quem paga à vista. Então, não existe boletos acima de R$1.000, possa ser que com os juros, porque não pagou a anuidade, esse boleto veio mais de R$1.000. Agora, a anuidade, e isso não é aprovado por mim, pela presidência da instituição, é aprovado pelo Conselho. E basta ir no site da OAB e ver que a anuidade cheia é 835 e a quarta ou quinta anuidade mais barata do país. Como candidato à reeleição, quais são as propostas de Inácio Kraus para o próximo mandato, caso seja reconduzido pela advocacia sergipana? Narciso e a advocacia sergipana, veja só, nós nos baseamos, nós temos como base as propostas voltadas para a defesa das prerrogativas, para a defesa dos honorários dignos e para a defesa das grandes causas sociais, que a OAB tem que estar à frente dessas grandes causas sociais. Com essas três bases, nós ramificamos para a advocacia do interior, que é aproximar mais a advocacia do interior da capital, que esses muros foram quebrados com a nossa gestão, e isso a gente vê, Narciso, quando a gente chega no interior. Nós fomos em Estância, fomos em Itabaiana, fomos em Lagarto, hoje estamos indo em Propiá, a gente vê como a advocacia do interior recebe bem a nossa gestão. Para a jovem advocacia, nós vamos criar um prêmio para o jovem que trouxer projetos inovadores para a jovem advocacia, aumentar a participação de cursos sobre marketing jurídico. O novo provimento da publicidade foi aprovado agora na nossa gestão, então temos que preparar a advocacia para o cumprimento desse provimento. Então temos diversas propostas na caixa de assistência, aumentar os benefícios, construir outras sedes. A gente teve um prejuízo, a gente tinha a esperança de construir, como proposta de construir mais 2 ou 3 sedes. Só que tudo aumentou. Você sabe que material de construção aumentou quase 40% durante a pandemia. E nós temos responsabilidade com a anuidade dos advogados. Se vocês forem observar o nosso balancete financeiro, a advocacia vai ver quanto foi responsável essa gestão pela suada anuidade que a advocacia pagou. Então, estava parado, mas começamos sim a construir a sede de Estância. A sede de Estância está de vento em popa, com um terreno que não custou 1 centavo para a OAB. O terreno foi doado, fomos atrás de uma doação do terreno. Conseguimos a verba para construir essa distância está sendo construída. E temos como proposta construir outras sedes também. Então, todas as nossas propostas têm como base a defesa intransigente das prerrogativas, a defesa dos honorários dignos, e a OAB está sempre à frente das grandes causas sociais. Obviamente ramificando para a jovem advocacia, para a mulher advogada, para a advocacia preta, para o interior, para a advocacia pública. O nosso compromisso sempre é e sempre vai ser com o advogado, com a advogada e com a sociedade. Estamos entrevistando Inácio Kraus, atual presidente da OAB, candidato à reeleição, representando aqui a Chapa 1. A primeira etapa do empreendimento Mares Maluí Residência foi sucesso absoluto de vendas. Agora, a Move Construtora traz para vocês a segunda etapa, com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcela de R$ 599. Isso mesmo, parcelas fixas de R$ 599, sem correção anual. Chegou a sua vez de morar à beira-mar em um condomínio pé na areia, com uma excelente estrutura de lazer, que vai tornar seus dias inesquecíveis. Para mais informações, ligue agora 79998844140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. Tem muito empreendedor que questiona a necessidade de um seguro para a empresa. Então, eu vou mostrar porque vale a pena ter um seguro Toque Marinha empresarial. Afinal, precisou, ele resolve. Sabe aquele seu restaurante? E se acontecer de um incêndio destruir tudo? Ou então um raio atingir o seu escritório e queimar vários equipamentos? Já pensou? Pode até ser um vazamento no seu consultório, daqueles que dão baita prejuízo. Ou alguém levar algo muito valioso da sua empresa. Pois é, nessas horas é importante ter um seguro que resolve pra valer. E com o seguro Toque Marinha Empresarial é assim. Com ele, você tem 4 opções de cobertura básica em caso de incêndios e mais de 45 opcionais.
e o preço é acessível. E o pagamento pode ser parcelado. Você conta também com o Tóquio Indica, o programa de benefícios com descontos exclusivos. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático, não apresenta e não necessita de aprovação da SUSEP. Meu caro Inácio Kraus, eu tenho aqui a pergunta de um ouvinte. É o Carlinhos, lá de Campo do Brito. Pergunta a ele se é justo cobrar a mesma mensalidade que o cobrado para o advogado da capital, mesmo para o interior, que não tem muita visibilidade. Tem um filho advogado aqui em Campo do Brito. Na eleição passada, foi eleitor de Inácio e nada foi feito pelos advogados do interior, que não tem nenhum plano de saúde. Ele é do fisco e diz que a categoria tem plano de saúde próprio. Veja só, Narciso, eu quero mandar aqui um abraço a Dr. Carlos e também a advocacia da região Agreste. E a gente foi recepcionado lá na região Agreste. Campo do Brito está inserido na Regional do Agreste, que tem como sede em Itabaiana, e fomos lá na semana passada. E nós temos convênios com alguns planos de saúde, sim. Inclusive, planos de saúde com valores diferenciados para a advocacia. Basta procurar a Caixa de Assistência dos Advogados, certo? Que a Caixa de Assistência dos Advogados passa telefone dos corretores que disponibilizam alguns planos de saúde para advocacia com preços diferenciados. E quanto à questão do interior, eu falei aqui, como a gente foi bem recepcionado no interior, está sendo bem recepcionado no interior, basta perguntar aos advogados e às advogadas que utilizam as salas da advocacia no interior, aos advogados que receberam apoio da Comissão de Combate ao Evitamento de Honorários, que disponibilizou petições de recursos para aumentar o valor dos honorários junto ao tribunal. Basta perguntar aos advogados do interior da região Agreste, que atuam como dativos, a atuação da Comissão de Apoio à Advocacia Dativa, que até um tempo, Narciso, para se inscreverem como advogados, precisavam ficar em filas na porta dos fóruns. E nós acabamos com esse procedimento. Hoje as inscrições são feitas de forma eletrônica, por e-mail e sem filas. A democratização, inclusive, na escolha dos advogados dativos, que a OAB fez a intervenção em diversos editais no interior sergipano, para que reservasse um certo percentual para aqueles advogados que atuam como dativos naquela região e que pudessem ser escolhidos de uma forma mais democrática através de sorteio eletrônico com a participação de um membro da OAB. Então basta perguntar à advocacia do interior o que foi que a OAB fez, e isso a gente sente pela grande recepção que nós estamos tendo no interior. Como eu disse aqui, já fomos em Estância, já fomos em Lagarto, fomos em Itabaiana, hoje estamos indo em Propiá e na próxima semana estamos indo em Glória. Isso o quê? Isso aí são as 5 comissões regionais que abrangem a seccional de Sergipe. Eu tenho Magna Santana, nossa colega de trabalho, com uma pergunta para Inácio Kraus. Magna, à vontade. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutor Inácio. Meu questionamento vai mesmo na linha do que eu fiz para o outro candidato. A atuação da ordem, ela é referência, claro, na história que a gente tem da advocacia, da participação efetiva nas causas que envolvem a sociedade, nas lutas, da sociedade. A ordem sempre foi referência, ela sempre teve, podemos até dizer que quase que numa linha de frente, sempre foi um porto seguro. E aí a gente ouviu algumas críticas que, de repente, na sua gestão, isso não aconteceu quando se compara a gestões passadas. Isso foi uma opção, isso é uma forma, é um perfil seu. Como é que o senhor responde a essas críticas e como será, se reeleito for, a condução nessa próxima gestão? Mudaria alguma coisa? A gente tem enfrentado problemas gravíssimos no país. E a ordem, muitos estão questionando essa participação. Seria esse meu questionamento.
Bom dia, Magna. A gente responde com muita tranquilidade. Basta ver a atuação das comissões temáticas da OAB. Nunca em nenhuma gestão as comissões foram tão atuantes. Comissão de Direitos Humanos, nós criamos na CISO um comitê de crise na pandemia. E, obviamente, que nessa área social, as ações foram mais voltadas agora na pandemia. Consultem as redes sociais da OAB e vejam o quanto a Comissão de Direitos Humanos foi atuante durante essa pandemia. Obviamente que aqui eu estou falando em relação à nossa seccional. A nossa seccional. A gente sabe que o país está passando por problemas graves, devido também à polarização política, mas enquanto aqui em Sergipe, basta ver a atuação das comissões. Agora, realmente foi uma gestão, Magna e a Advocacia Sergipana, que ela não foi centralizada, e isso foi uma proposta da nossa chapa, descentralizar a gestão. Então, quando o presidente da Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos e diversas frentes da Comissão de Direitos Humanos teve que atuar, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Dr. Robson, inclusive hoje está candidato a secretário-geral, diretor da OAB, estava lá presente. Veja quantas ações a Comissão de Direitos Humanos fez para reduzir a fome aqui em Sergipe. Quantas campanhas foram feitas. E isso foi feito em diversas frentes. E as comissões assumiram esse protagonismo. Nós fomos uma gestão de portas abertas para a advocacia. Nós não limitamos a participação da advocacia em nossa gestão e demos voz e vez às comissões temáticas. Talvez, Magna, seja essa questão da descentralização política que aconteceu na nossa gestão, na OAB, onde houve a participação efetiva de todas as comissões temáticas. Olha que nós temos 60 comissões temáticas e 60 comissões temáticas que não tratam só apenas da advocacia. Tratam também de diversos temas da sociedade. Estivemos à frente, participando das reuniões do Comitê de Crise, opinando, fiscalizando, enviando ofícios para o Ministério Público. Agora, realmente houve uma descentralização. As comissões trabalharam e apareceram de forma justa na nossa gestão. E assim vai ser se nós formos reeleitos, porque é o seguinte, Narciso, as comissões não estão na OAB apenas para enfeitar, para os membros e os presidentes receberem uma portaria e colocar a foto no Instagram. Não quero isso, sempre eu digo quando eu vou dar posse a membros de comissões. Nós fazemos um trabalho voluntário, mas um trabalho responsável. Nós somos advogados e advogadas abnegados. Nós não recebemos nada para trabalhar na OAB. Nós não recebemos salário para trabalhar na OAB. Mas se escolhemos o trabalho voluntário, esse trabalho tem que ser feito com efetividade e com responsabilidade. E isso nós cobramos das comissões. E as comissões realmente apareceram e trabalharam muito, principalmente durante essa pandemia. Então, talvez, Magna, tenha sido a descentralização da gestão e uma participação mais efetiva das comissões que trabalharam muito e não ter foco apenas em cima da diretoria da OAB. Meu caro presidente Inácio Kraus, para que a gente possa finalizar, quando a sociedade observa essa disputa sempre muito acirrada nos últimos anos pela presidência da OAB, levanta-se uma discussão. Você acabou de dizer que a diretoria ela é voluntária, né? Mas o que é que chama tanto a atenção? Por que essa briga toda? Por que esse acirramento? As chapas contratam profissionais, está aqui o Davi Leite, daqui a pouco chega aí o Cícero Mendes, assessor da outra chapa também. Vamos organizar aí o debate do dia 12. Por que este acirramento sempre, esse desejo da classe de poder presidir a OAB? No caso de nosso grupo, para servir a advocacia e a sociedade, e não se servir da OAB. Esse é o nosso grande diferencial.
desse grupo que se renova e não tem interesses sobre os interesses e os objetivos da Você OAB. está dizendo que a oposição tem esse interesse? Não, nós estamos falando da nossa chapa, do nosso grupo. Tenho respeito com todos os colegas, são colegas, apenas nesse momento estamos adversários, mas todos somos colegas e isso daqui não espere da nossa chapa tá vindo aqui trazer fatos que não são relevantes para o bem da advocacia, em prol da advocacia numa campanha eleitoral. Nós aqui estamos falando por nosso grupo. E o nosso grupo, que sempre está se renovando, como eu disse aqui no começo da gestão, está colocando mais uma vez o nosso nome e o nome de uma chapa que representa toda a advocacia sergipana para servir a advocacia, para servir a sociedade. Para finalizar, a sua mensagem final a todos que nos escutam nesse momento, não só os advogados, mas a sociedade também. Isso é importante, Narciso, porque é o seguinte, porque nós trabalhamos, a OAB trabalha como instituição, isso tem que ficar muito claro, trabalha para a advocacia, para a defesa das prerrogativas, a defesa dos honorários dignos, a defesa da inclusão da advocacia no mercado de trabalho, mas trabalhamos também para a sociedade. A OAB é um instrumento de segurança, uma instituição de segurança democrática para a sociedade, para o cidadão e para a cidadã. Isso é que nos diferencia das demais entidades de classe. Então, é importante falar isso para a sociedade, da importância da OAB para o cidadão e para a cidadã, e para a advocacia observar o que foi feito pela OAB durante nossa gestão. Eu tenho certeza, Narciso, que o advogado, a advogada, que precisaram da OAB, que a OAB estendeu a mão nesse período terrível, não foi só para a advocacia não, foi para o mundo. Foi para o mundo. Na hora de apertar o número da chapa na urna, vai saber que a nossa gestão esteve presente no primeiro momento, nesse momento difícil que a advocacia passou. Estivemos lá abraçando a advocacia, estendendo o braço, prestando todos os benefícios, trabalhando nas prerrogativas também, e tenho certeza que a advocacia apertará a chapa 01, porque ela representa realmente a coletividade, a pluralidade de toda a advocacia sergipana. Então tenho certeza aqui, Narciso, já que eu não posso sair sem pedir o voto à advocacia, que no dia 16, a partir das 10 horas até as 18 horas, aqui em Aracaju, Propiá, Lagarto, Itabaiana, Glória e Estância, cliquem na urna 01, na chapa OAB de Todos, Inácio Kraus, presidente, e Ana Lúcia, que tanto abraçou a advocacia como vice-presidente, e Aurélio Belém como presidente da Caixa de Assistência, que realmente sairemos vitoriosos de uma chapa que representa os interesses, os verdadeiros interesses da advocacia e da sociedade e colocam como prioridade os objetivos da nossa instituição. Essa foi a entrevista de Inácio Kraus, candidato à reeleição para a presidência da OAB, representando aqui a chapa 1. Agradecer aqui a todos os que compareceram, doutor Vitor Barreto, doutor Aurélio Belém. Tem uma história de Aurélio Belém para lhe contar, viu? Tem um segredo para lhe contar, meu amigo, quando você descobrir. Olha, um abraço, a gente volta já já, depois do intervalo comercial, ouvindo o povo, não saia da sintonia.